Muitos dizem que as pessoas de hoje são mais sensíveis, menos resilientes e facilmente ofendidas. Mas ao mesmo tempo, nunca se discutiu tanto sobre saúde mental, direitos humanos e mudanças sociais. Então, onde está a verdade? Eu sou Nate e nesse vídeo vamos analisar os argumentos de ambos os lados, explorar as mudanças que ocorreram nas últimas décadas e, no final, tentar entender se estamos mesmo diante da geração mais frágil da história ou se essa é apenas uma visão distorcida do mundo moderno. O que significa ser frágil? Antes de afirmar que essa geração é mais frágil, precisamos entender o que significa ser frágil. A palavra frágil pode ter vários significados. No contexto desse debate, geralmente se refere a pessoas que não conseguem lidar bem com dificuldades, que se ofendem facilmente ou que não possuem a mesma resistência emocional que as gerações anteriores. Mas será que estamos confundindo fragilidade com sensibilidade? Será que falar mais sobre sentimentos e problemas emocionais é realmente um sinal de fraqueza? Ou estamos apenas mais conscientes sobre algo que sempre existiu? Para responder isso, precisamos entender como as gerações anteriores lidavam com as dificuldades. Décadas atrás, muitas pessoas reprimiam emoções. Homens, por exemplo, eram ensinados a não chorar e engolir o choro. Problemas psicológicos eram vistos como frescura ou algo a ser escondido. Termos como burnout e ansiedade não eram comuns. Não porque não existiam, mas porque não se falava sobre isso. Hoje, as coisas mudaram. Mas será que essa mudança foi para pior? Agora, vamos analisar os principais argumentos de quem acredita que a geração atual é a mais frágil da história. Muitos dizem que a geração atual não sabe lidar com opiniões contrárias. Qualquer crítica é vista como um ataque pessoal, e as redes sociais estão cheias de debates acalorados por motivos que antes eram considerados banais. Mas será que isso significa fragilidade, ou as pessoas simplesmente passaram a exigir mais respeito e responsabilidade na comunicação? No passado, certos tipos de humor e críticas eram comuns, mas hoje são questionados. Piadas que envolvem estereótipos ou ataques pessoais antes eram vistas como normais, mas agora são consideradas ofensivas. Isso significa que as pessoas ficaram mais sensíveis ou que a sociedade evoluiu para um patamar onde a empatia e o respeito importam mais? Se antes as críticas eram aceitas sem questionamento, isso realmente era força ou apenas uma falta de espaço para contestar o que estava errado? Outro argumento muito comum é que a geração atual não sabe enfrentar dificuldades e precisa sempre de apoio emocional ou validação externa. Antigamente, se você estivesse passando por um problema, era normal simplesmente ignorá-lo e continuar a vida. Hoje, é mais fácil procurar ajuda psicológica, conversar sobre sentimentos e buscar apoio. Mas será que isso é sinal de fraqueza ou é simplesmente uma nova forma de encarar os desafios? A psicologia moderna sugere que reprimir emoções pode levar a problemas muito mais graves no futuro, como ansiedade, depressão e dificuldade nos relacionamentos. Então, será que buscar ajuda é ser fraco ou é simplesmente ser mais inteligente sobre como lidar com emoções? Além disso, o mundo mudou. O ambiente de trabalho é mais competitivo. As redes sociais expõem as pessoas a críticas constantes e a pressão para ser bem-sucedido nunca foi tão alta. Será que é justo comparar as dificuldades de hoje com as das décadas passadas? Outro ponto frequentemente citado é que os jovens de hoje são extremamente dependentes da tecnologia. Se antes as pessoas precisavam sair de casa para socializar, brincar e resolver problemas, hoje tudo é feito por meio de telas. Mas será que isso é realmente um problema? A tecnologia trouxe facilidades e permitiu que as pessoas tivessem mais acesso à informação. O problema não é a dependência da tecnologia em si, mas sim o uso excessivo e descontrolado dela. Por exemplo, o contato humano diminuiu e muitas pessoas se sentem mais isoladas. A comparação nas redes sociais gera insegurança e baixa autoestima. A necessidade de validação instantânea nas curtidas e comentários pode criar dependência emocional. Então, o problema não é exatamente a fragilidade da geração, mas sim o impacto de um mundo hiperconectado na forma como lidamos com as emoções. Agora, vamos inverter a pergunta. Será que as pessoas realmente estão mais frágeis? Ou será que o mundo está mais difícil? No passado, uma pessoa conseguia comprar uma casa, sustentar uma família e viver com dignidade com um único emprego. Hoje, isso é praticamente impossível para a maioria dos jovens. Os preços de imóveis, educação e até alimentação dispararam, enquanto os salários não acompanharam esse crescimento. Será que as pessoas realmente não querem mais trabalhar e se esforçar? Ou será que as condições econômicas pioraram drasticamente? No mercado de trabalho, as exigências são cada vez maiores. Antes, um diploma de ensino médio ou faculdade bastava para conseguir um emprego estável. Hoje, muitas empresas exigem experiência, especializações, idiomas e habilidades que antes não eram necessárias. Além disso, a tecnologia aumentou a competição.
Um profissional hoje não concorre apenas com pessoas da sua cidade, mas com trabalhadores do mundo inteiro. Isso aumenta a pressão e a sensação de insegurança em relação ao futuro. Um dos maiores sinais de que o mundo está mais difícil é o aumento dos transtornos mentais. Estudos mostram que casos de ansiedade e depressão estão crescendo em todo o mundo, principalmente entre os jovens. O acesso à informação também pode ser um fator estressante. Hoje, sabemos de tragédias e problemas em tempo real, o que pode causar um sentimento constante de preocupação e impotência. Se antes as pessoas não falavam sobre isso significa que eram mais fortes ou que apenas não tinham espaço para expressar seus problemas. Toda geração sempre criticou a próxima, isso não é novidade. Nos anos 60, os jovens que protestavam contra guerras e lutavam pelos direitos civis eram chamados de rebeldes sem causa. Nos anos 80 e 90, as gerações mais velhas reclamavam que os adolescentes estavam ficando preguiçosos por causa dos videogames. Nos anos 2000, criticavam o uso da internet e diziam que a socialização estava acabando. Agora, as mesmas críticas são feitas à geração atual. Mas será que isso não é apenas um padrão histórico? Os mais velhos tendem a idealizar seu próprio passado e esquecer que também foram chamados de fracos e irresponsáveis na juventude. Se olharmos para a história, veremos que cada geração trouxe mudanças importantes, muitas vezes combatendo tradições que pareciam inquestionáveis na época. Então, será que a nova geração realmente é frágil? Ou apenas está moldando o futuro à sua maneira? No fim das contas, não há uma resposta definida para essa questão. Por um lado, é verdade que as pessoas hoje demonstram mais emoções, evitam conflitos diretos e têm menos tolerância a certos tipos de discurso. Para muitos, isso pode parecer um sinal de fraqueza. Por outro lado, nunca estivemos tão conscientes da importância da saúde mental, dos direitos individuais e das desigualdades sociais. O mundo mudou, e as formas de lidar com os desafios também. Se essa geração é frágil ou não, talvez seja apenas uma questão de perspectiva. Talvez, em vez de a geração mais frágil da história, estejamos diante da geração mais adaptável da história. Uma geração que, apesar de todas as dificuldades, está encontrando novas formas de viver e enfrentar os desafios do mundo moderno.